pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Renata Balbino, de Matemática, e darei continuidade com vocês aos estudos de Geometria. Mas antes, eu devo lembrá-los para que vocês não deixem de acessar a plataforma do Google Class, façam as atividades que são propostas para a aula de hoje e participem dos Meets também que estão sendo organizados pelas escolas e seus professores. Ok? Então, antes de começar a nossa aula, nós vamos relembrar aquilo que nós já vimos na aula anterior, que é o cálculo da área de tronco de cone reto. Então, a área externa. Então, deixei aqui, tá, que nós temos duas bases circulares, a menor e a maior. Lembrando que a área de círculo é calculado pelo produto de π vezes r ao quadrado. Temos a altura, que é a distância das duas bases, e temos a geratriz, que une os extremos das bases superior e inferior. E aí, opa, tô quase pulando, não vamos pular não, vamos relembrar um pouquinho mais, porque a gente vai usar isso aqui nessa aula também, tá? Então, como que eu calculo aí a área do tronco de um cone reto? A área total vai ser a soma da área lateral mais as áreas das bases menor e base maior desse tronco. Então, aqui eu deixei para vocês as fórmulas para a gente não esquecer. A área lateral é π vezes g, que é a geratriz desse tronco, vezes a soma do raio maior com o raio menor. E aí eu vou somar as áreas dos círculos menor e maior, que ambos são calculados da mesma forma, πr ao quadrado. Aqui, para não confundir, eu coloco r minúsculo, o raio da circunferência menor, da base menor, do círculo menor. R maiúsculo, a área delimitada pelo círculo maior. Então, fica lá embaixo, aqui, né, a nossa área maior. E aí, nessa aula, nós vamos continuar vendo esse movimento de como que a gente calcula a área de tronco de cone. Por isso que foi importante aí relembrar o conteúdo que também será usado nesta aula. Então, já vamos começar com um exemplo. A área da superfície total de um tronco de cone é de 1.536 π centímetros quadrados. Sabendo que os raios das bases medem 26 centímetros e 20 centímetros, respectivamente, determine a medida da altura desse tronco. Lembrando, então, que 26 é o raio da base e 20 é o raio da base superior, tá? São duas bases, base maior e base menor. Então, eu começo anotando sempre os dados daquilo que eu tenho. Eu sempre falo que é muito importante anotar esses dados. Então, eu tenho que a área total desse tronco é 1.536 π centímetros quadrados. Eu tenho que o raio da base maior é 26 centímetros. O raio da base menor é 20 centímetros e a altura é a nossa pergunta. Vai substituir tudo que é fórmula e não vai aparecer a altura, assim como o exercício bem parecido que a gente respondeu na aula anterior. Então, vamos caminhando para ver como que a gente pode chegar ao resultado aí que está sendo pedido, que é o cálculo dessa altura. Aqui somente a figura com os dados nela e aqui lembrando o que é a área total desse tronco. Então, continuando, né, aqui a gente sabe que a área total é a soma das áreas laterais e das duas bases. Então, eu sei que a área da base menor é 400 π centímetro quadrado. Como que eu sei isso? Eu substituí o valor do raio, 20, e elevei ao quadrado. A mesma coisa eu fiz com a base maior. Calculei a área da base maior, substituindo o valor do raio, que é igual a 26, na fórmula do cálculo de área de círculo. Então, eu obtive 26 ao quadrado, 676 π centímetros quadrados. Daí, o que eu obtenho? Daí eu tenho as áreas superior e inferior, da base superior e da base inferior. O que eu ainda não tenho é a área lateral, que é o que vai ficar faltando, que eu tenho a área total. Então, eu vou calcular a área lateral fazendo o quê? Substituindo as áreas da base maior, menor e da área total desse tronco de cone, tá? Então, aqui, esse 1.536, que é a área total, tirei do enunciado. A área lateral não sei ainda, mas substituir a área das bases e isolando a área lateral,
eu chego de que somente a área lateral mede 460 pi centímetros quadrados. Ok? Eu tenho uma fórmula que é específica para o cálculo da área lateral. Então, é π vezes g, que é a geratriz, multiplicado pela soma dos raios maior e menor. Então, quando eu substituo os dados que eu já tenho nessa fórmula, eu vou chegar à conclusão do valor de g, que é a geratriz. Ainda não consegui calcular a altura. Então, substitui a área lateral, substitui os raios e ficou faltando aqui, o que ficou de incógnita é a geratriz, que eu cheguei que ela mede 10 centímetros. Agora eu tenho a geratriz, tenho os raios menor e raio menor. Para calcular a altura, eu vou naquele velho e bom teorema de Pitágoras. Então, vou substituir nos dados que eu já tinha. Essa figura, estão alguns slides anteriores também para ficar para vocês. Então, substituir o raio maior e o raio menor, a geratriz que é 10. E para calcular a altura, eu aplico o teorema de Pitágoras. A geratriz que é a hipotenusa, 10 ao quadrado, 6 ao quadrado, que é a diferença dos raios das duas bases, mais a altura ao quadrado, que é o que eu quero. Quando eu calculo, então, o valor da altura, eu chego que ela mede 8 centímetros. Então, vejam que não foi um caminho direto, um caminho que tem só para você substituir. Você vai ter que ir analisando os dados, os passos, para poder chegar à resposta desse exercício. Então, para vocês praticarem um pouquinho, eu trouxe um exercício da Universidade Federal do Mato Grosso, de 2019. Então, nós temos aqui que uma padaria, né? Em uma padaria são produzidos bombons nesse formato de tronco de cone que está aqui na figura. Que está aqui na figura quer dizer que tem uma altura, um raio menor e um raio maior. Então, considerando que o raio 1 é 2 centímetros, o raio 2, que é o raio maior, é 3 centímetros e a altura é 4, qual que é a área de papel necessária para embalar cada bombom? Então, esse você pode aplicar assim direto no cálculo da fórmula da área, mas vai faltar o valor de G, que é o primeiro passo, o primeiro cálculo que você vai fazer.
Então vamos lá, pessoal? Lembra que eu deixei a dica que o primeiro passo é calcular o valor da geratriz. Então como que eu faço isso? Eu trouxe para cá a figura para mostrar para vocês em qual triângulo que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então eu tenho hipotenusa, geratriz, é uma hipotenusa só, tá? E dois catetos, 4 e 1. Substituindo no teorema de Pitágoras, eu chego de que a geratriz mede raiz quadrada de 17. E eu calculei um valor aproximado, por quê? Porque se você olhar nas alternativas, nenhuma das alternativas tem raiz quadrada de 17. Então, nós calculamos um valor aproximado para poder substituir na fórmula da área lateral desse tronco de cone, tá? Então, aqui o segundo passo é realmente calcular a área lateral desse bombom que tem esse formato de tronco de cone pela fórmula πg, esse G é a geratriz do tronco, multiplicando pela soma dos raios maior e menor, raio das bases maior e menor. Então, eu gosto sempre de deixar os dados aqui para a gente não se perder. O raio menor mede 2, o raio maior mede 3. Lá no enunciado está R1 e R2. Não tem problema, só você saber que são dois raios distintos, tá? Porque se os raios forem iguais, você está falando de cilindro e não de tronco de cone. Então, e a geratriz, que é de 4,12, que nós calculamos agora há pouco, um valor aproximado. Então, substituindo esses dados aqui na fórmula da área lateral, lembrando que eu faço primeiro 5 mais 2, eu chego de que a área lateral é igual a 20,6 pi centímetros quadrados. E aí, nós continuamos, porque a questão é qual que é a área total de papel que vai ser usado para embalar esse bombom. Então, se eu estou falando de área total, eu tenho que calcular também as áreas da base menor e base maior. Então, calculei usando πr ao quadrado. Sempre lembrando, então, que você não precisa chamar de R1, R2, R maiúsculo, R minúsculo. O que você precisa é saber que um é maior e o outro é menor. Substituindo nas fórmulas da área de base, eu chego que a área da base maior é 9 pi centímetros quadrados e que a área da base menor é 4 pi centímetros quadrados. Ok, agora eu tenho todas as áreas e basta eu somar todas essas áreas para chegar ao resultado de que a área total é 33,6 pi centímetros quadrados, que é exatamente a alternativa D dessa questão. Então, aqui a gente só substituiu, tá? A área lateral, que foi calculada, a área da base maior e a área da base menor. Então, substitui, soma, tá com a resposta na mão. Ok? Então, vamos lá, continuando com mais uma questão de área, né? De área, que trata de área com cone e tronco de cone nesse caso. Então, um balde plástico tem o formato de um tronco de cone, cujos raios das bases são 5 e 2. Então, 5 raio maior, 2 raio menor. Tem uma geratriz igual a 5 centímetros. Olha que legal, já te deu a geratriz, já está pronto, você não precisa calcular usando o teorema de Pitágoras. Você usaria o teorema de Pitágoras para calcular a altura, mas aqui não pergunta-se qual é a altura, pergunta-se qual é a área lateral desse balde. Então, com bastante atenção, eu quero que vocês aí, com carinho, pensem como que você calcula a área lateral de um balde.
Então, pessoal, vamos lá? Eu tenho certeza que vocês leram com bastante cuidado esse enunciado que pede qual que é a área lateral do balde. Então, não está perguntando qual que é a área total, e sim qual é a área lateral. E aquilo que eu sempre gosto de dizer, que a primeira coisa que a gente faz é anotar os dados que estão no enunciado. Então, eu tenho raio menor 2 centímetros, raio da base maior 5 centímetros e a geratriz 5 centímetros. Sim, é um baldinho bem pequenininho. Eu não inventei a questão, eu peguei a questão exatamente conforme o vestibular da Unifenas, que é uma universidade lá de Minas Gerais, lá de Minas, e veio exatamente assim. Então, eu não quis mexer para não dizer que ela é adaptada. Mas é um baldinho pequenininho lá para brincar na praia. E a pergunta é qual que é a área lateral. Então, a área da superfície é dada por π vezes g, que é a geratriz, que já está no enunciado também, multiplicado pela soma dos dois raios. Então, π, eu continuo com π. Por quê? Porque lá no enunciado, as alternativas que eu tenho, em todas elas aparece o π. Se não aparecesse, aqui você substitui por 3,14. Olha a diferença de substituir ou não, tá, gente? Você só vai substituir por 3,14 quando nas tuas opções de resposta não tem π. Se aparece π, deixa o π aqui, tá? Então, já ficou uma dica bem boa aí para vocês. Então, π, geratriz que é 5, 5 mais 2 que é 7. Aqui eu fiz questão de colocar ali, inclusive, o 7 entre parênteses, para lembrar tudo aquilo que eu tenho falado nas últimas aulas, de que primeiro você calcula aquilo que está dentro dos parênteses, como é a soma. E aí, agora sim, você pode multiplicar 5 vezes 7, que é o 35 π centímetros quadrados. Então, essa é a área do nosso baldinho lá de praia, né? Somente a área lateral, não está perguntando qual é a área total. Mas sabe que uma pegadinha boa dessa questão seria perguntar só qual que é a área do baldinho? Porque aí você teria que calcular somente a área do círculo menor. Já parou para pensar nisso? Fica a dica aí para vocês calcularem também em casa e ver qual que seria a diferença. Então, na hora de marcar a alternativa, você vai marcar a alternativa D e não vai errar a questão, ok? Então, é isso aí, né, pessoal? Fizemos aí 2 exercícios. Na aula de hoje nós vimos a segunda parte da área de tronco de cone reto, mas a coisa bem boa mesmo fica para a próxima aula, que é o volume de tronco de cone reto. O que é volume? Aquilo que você pode colocar dentro desse tronco, que no caso, quanto que você pode colocar de areia dentro desse baldinho. Então, não deixem de estudar, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Um beijo enorme para todos e até a próxima.